Bom dia, irmãos. Vamos iniciar nossa escola dominical nessa manhã. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 48. Isaías 48. Do versículo 17 até o 22. Isaías 48, do versículo 17 ao 22, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai-o e levai-o até ao fim da terra. Dizei, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele o levava pelos desertos, fez-lhe correr água da rocha, fendeu a pedra, e as águas correram. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Amém. Vou pedir que o diácono Ari faça uma oração pedindo ajuda, instrução do Espírito Santo para a exposição da lição dessa manhã. Amém. Irmãos, a revista foi distribuída, né? Não deu tempo dela chegar durante a semana. Então, vocês estudem ela durante a semana para que domingo que vem a gente possa expor essa lição. O título, toda lição tem um título. E o título da minha exposição dessa manhã é o seguinte: cuidado com as advertências bíblicas. E a primeira pergunta que eu vou fazer, é muito bom que eu não tenha a revista, que a revista, a gente tem um tempo, né, para poder colocar ela aqui. Então, a primeira pergunta aqui que eu faço é, o versículo 17, ele fala assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. E a pergunta é o seguinte, a quem o Senhor Deus estava dirigindo essa pergunta? Alguém quer? A quem era dirigido? Não é? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Para quem ele está fazendo essa pergunta? Para quem ele está fazendo essa exposição do texto? Ele estava falando do povo de Israel, né? E hoje, por causa de Jesus, somos nós. Parabéns, irmã. Então, acho que eu nem preciso dar mais a lição. Mas eu vou dizer por que eu vou fazer, por que eu me espelhei nessa lição. Porque eu tenho amigos onde eu trabalho e eu tive um jovem na nossa igreja, que ele era crente, né, crente de nascença, que ele achava que havia uma divisão na Bíblia, né? Ele achava que é o seguinte, o Velho Testamento é coisa de velho, passou, ninguém vai dar mais ouvido para aquilo ali, né? Que Jesus salvou ele e acabou,
né? Então, se ele não precisava mudar de vida, né? A situação é essa. Então, nós precisamos tomar cuidado com as advertências de Deus. E a irmã respondeu certinho. Ele estava falando com o povo de Deus. Mas quem que é o povo de Deus hoje? Somos todos nós. Para isso, né, como a irmã já respondeu, mas nós vamos abrir em Efésios 1:4 e vamos ler lá. Quem achar, pode ler. Isso. Então, fomos escolhidos desde quando? Desde a fundação do mundo, né? Romanos 8, 29 e 30. Isso. Nós somos totalmente dependentes da bondade, da graça de Jesus, da graça de Deus, porque através de Jesus é que nós somos acrescentados a esse povo, né? Porque nós já fomos escolhidos, nós somos predestinados, nós somos predestinados. Por isso que, por exemplo, quando eu não era crente, eu entrei numa igreja, a primeira vez com 18 anos, eu vi o livro, o Espírito Santo já falou, esse aqui é o livro que você tem que seguir, né? Aí está a sua vida, né? Aí está a lição para a sua vida. João 10, 27, 28. João 10, João capítulo 10, versículo 27 e 28. Isso, né? Mais uma certeza, né? Mais uma certeza. Eu vou ler aqui João, capítulo 1, 12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que crerem no seu nome. Né? Então, hoje a igreja ia sair para evangelizar, né? O presbítero Moço já tinha avisado, mas o tempo, né, não foi propício a isso. Mas o que nós vamos fazer quando nós evangelizamos é justamente isso, né? Você vai receber Jesus? Né? Você vai receber Jesus? Para ajudar mais, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 5 de Isaías. Quem achar já pode ler. Capítulo 5, do 1 até o 7.
até o 7. Isso. Essa parábola, ela era dirigida a quem? Outra pergunta. A quem aqui Deus estava falando? Ele disse que ele construiu uma vinha, né? Quem era essa vinha? Isso, correto. Né? Isso, correto. O que aconteceu? Por que essa vinha ela não floresceu, não deu uvas doces, né? Por que aconteceu isso? Sim. Isso. Isso. Então, isso. Então, tá certo, irmão, isso mesmo. Então, no 7 ele fala, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá. Né? O que o senhor respondeu. O que faltou, na verdade, e o que muitas vezes falta a nós, e o que está nesse texto, é o conhecimento de Deus. Deus já tinha planejado tudo, mas o conhecimento de Deus é o que vai fazer, né, com que nós nos rebelamos. Né? É o conhecimento. Eu ia deixar por fim, mas eu já vou falar. Marcos 16, ele fala assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Veja bem, nós, quando vamos evangelizar, eu já vi algumas faixas abertas, ele diz assim: Cristo salva. É verdade? Meia verdade. Ô, irmão, está vendo? Alguém concorda com ele? Meia verdade. Isso. E ainda faltou o complemento. Né? O que está escrito aqui? Todavia o quê? Nós, às vezes, não queremos falar isso. Né? Nós não queremos falar isso. O Moser já fala. Já viu o Moser falar. E as pessoas às vezes acham ruim. Ele fala assim: todavia, quem não crer será condenado. Por que esse rapaz se conduzia dessa maneira, mesmo sendo crente? Porque alguns, onde a gente trabalha, são crentes e eles se conduzem também dessa maneira. Né? Porque eles só se escoram na salvação do Senhor Jesus. Mais nada, não acreditam, eles não mudam a vida deles, as pessoas não querem mudar. Né? Então,
A gente tem que tomar cuidado. Todavia, quem não crê será condenado. Né? Então, chega um tempo, né, quando eu levei 7 anos para me converter. Chegou um dia, um presbítero chegou com a mão no meu peito e falou: agora já é tempo, não dá mais. Quanto tempo? Quanto tempo você vai esperar? Né? Participa toda a escola dominical, participa dos cultos, é secretário, é tesoureiro, é tudo, ninguém mais não se resolve. Né? Então nós precisamos tomar cuidado com algumas situações, com algumas advertências que a Bíblia tem, né? Passar a mão muito na cabeça. Nós vimos aqui a advertência do Senhor: olha, eu estou cuidando da vinha, mas não tem jeito, essa vinha não tem jeito. Né? E nós vemos... Certo? O que o presbítero disse é o seguinte: o coreano do Sul, né, porque é um país dividido, isso que é pior ainda, né, parte dos irmãos dele são comunistas e parte, né, é uma democracia. Eles conheceram a verdade. Por quê? Em 1950 até 4, 5 anos, eles comiam cachorro. Eles criam um cachorro para poder comer, não tinha comida. Foram totalmente destruídos. Né? E hoje é um país, como ele falou, é um dos maiores países do mundo. Eles produzem tudo, próspero. As igrejas, a Igreja Assembleia de Deus lá tem 1 milhão. 1 milhão. As igrejas presbiterianas têm 100 mil, precisa dividir os custos. Né? Então, você veja como que conheceram a verdade. Né? É a verdade que nós também temos que conhecer através da palavra de Deus. Né? Então, veja bem, aqui, Deus planejou. Né? Planejou tudo de bom para a vinha. Planejou tudo de bom para nós. Né? Por isso, o que acontece? Ele plantou, olha só, ele fala aqui, ele plantou em solo fértil. Né? Solo fértil. Cercou de adubo, né? Protegeu com cerca, para que nada causasse mal. Acontece com a nossa vida também. Só que nós somos rebeldes, acontece com a nossa vida. Contudo, a vinha não deu bons frutos, seus frutos eram azedos. Aí Deus falou: o que eu vou acontecer com isso? Com a vinha de Israel, o que eu vou fazer? Eu espero que ele dê bons frutos. Eu planejei para isso. Eu queria que eles fossem um exemplo de justiça. Olha como ele fala para nós isso. Amor, compaixão, né? Mas isso não acontece.
Isso. É. O... Tá. E, além disso, né, o que o profeta nos revela aqui, que é fatal nas nossas vidas, é o quê? A falta do conhecimento de Deus. Isso vai ser a causa desse povo levar cativo. E essa é a causa também de nós termos problemas na nossa vida, né? Então, é muito importante que nós dediquemos o maior tempo em conhecer Deus, né? Precisamos conhecer Deus. Isso, né? A maioria das pessoas fala disso. Então, né, o conhecimento de Deus é importantíssimo na nossa vida. Por isso que aconteceu tudo com eles. Foram levados cativos, né? Houve todo aquele problema, né? Se você tiver o seu tempo reservado para conhecer Deus, você será poupado de males, né? Bom, na verdade, eu fiz toda essa para entrar, na verdade, no esboço aqui da lição do 17, né? O que na verdade ele fala aqui, né? Nós precisamos ver que todo ano, né, nós vemos aqui, nós estamos hoje no dia 30, né? Amanhã é o último dia do mês de janeiro, que é o começo do ano, né? E eu sempre falei que o ano, para mim, eu não levava muito em conta esse negócio de passagem de ano, né? Nunca levei em conta. Por quê? Dia 31 é um feriado, tudo mais. No dia 2, as contas estão para pagar, você tem que trabalhar, tudo é a mesma coisa, né? Só que Deus que foi que criou. Então eu me rebelei um pouco, porque eu falei, poxa, isso aí não... Mas Deus fez essas divisões, né? Então, na verdade, existe realmente a divisão de ano, existe a divisão de dia, de meses, outono, inverno, tudo isso foi Deus que criou, né? Então, o que acontece? O ano ele começa, realmente, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos nem o que vai acontecer daqui a pouco na nossa vida, né? Isso é uma porta que você abre e não sabe. E nós precisamos do quê, né? Nós precisamos da ajuda de Deus, né? Por isso que eu entrei e fiz tudo isso. Nós precisamos da ajuda de Deus na nossa vida, né? Nós já erramos demais, né? Como a Bíblia mostrou aqui, né? Nós já erramos demais. Então nós precisamos de buscar o Senhor. O ano está começando e a primeira coisa é pedir o auxílio do Senhor em tudo que nós vamos fazer, né? O pastor, eu esqueço o nome do pastor de Pinheiros, hein? Arival, né? Ele fez uma pregação dizendo que nós estamos numa época que nós precisamos tomar cuidado com tudo, com tudo. Não é época de investimento, não é época de você fazer loucura, não é época de nada, está difícil, é uma época difícil, né? O pastor acabou de falar, né? Ele falou do Neymar, mas nós vamos esquecer uma coisa, nós não podemos esquecer uma coisa. Ele tem esse dinheiro, né? Ele tem esse dinheiro. Só que o que está acontecendo hoje na nossa vida com essa doença? Essa doença, ela ressurgiu de 100 anos atrás. A gripe espanhola, lá, eles se conduziam da mesma forma que nós estamos nos conduzindo hoje. Ela voltou. O que aconteceu em 1929? Provavelmente algumas pessoas aqui vão saber, mas é uma coisa de história. O que aconteceu em 1929? Né? Teve uma situação que se chama craque da Bolsa de Nova York, é onde o dinheiro é corrigido. Então, a pessoa ia dormir rica e acordou pobre. Foi o maior índice de suicídio no mundo todo, né? Eu não era nascido, mas a minha mãe e meu pai falaram que na cidade dela os fazendeiros se mataram todos, porque não tinha mais dinheiro. E eles puseram o quê? A vida deles no dinheiro que eles tinham no banco. De repente não tinham mais nada. E muitas pessoas avisam hoje para nós tomarmos cuidado. Se a peste voltou, nós temos que tomar cuidado também, a situação é difícil. Então o pastor falou, olha, vocês tomam cuidado, né? Tomem cuidado. Então nós temos que tomar cuidado. Então nós estamos começando um ano, nós precisamos da orientação de Deus na nossa vida, né?
Então, esse texto, de Isaías 48:17, ele é destinado a mim, a todos nós que somos cristãos. Ele fala assim, logo no começo, né? Qual é a identidade de quem está fazendo essa advertência? Né? Quem está fazendo essa promessa aqui? Isaías 17. 48:17. Qual é a identidade dessa pessoa que está fazendo aqui essa promessa? Né? Isso, né? Ele é o Senhor. Ele fala assim, bem claro, né? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Né? Veja bem, quem não tem o Senhor como o único Deus da sua vida, a identidade de quem está falando é o meu Deus. O meu Deus. Não são vários deuses. Por isso que o nosso país está desse jeito. Né? Não tem um único Deus. Isso. E escravo de tudo. Isso. Então ele diz assim, ele é o Senhor, o nosso, assim, isso já é posição minha, né? Ele é o nosso dono. Senhor nosso, pois ele nos criou, nos redimiu, né? Então, nós precisamos saber, né, como nós vamos proceder, né? Nós temos que permitir que Deus nos guie, né? A falta de conhecimento do Senhor é que origina todos os nossos problemas. As nossas faltas, tudo isso é falta de conhecimento, né, de Deus. Como nós lemos, né, no texto de Isaías, capítulo 5. Bom, segundo, o que o texto nos mostra aqui, né? O que mais ele faz? Continuando aqui, no 17. Ele fala assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. Ele me ensina o que é útil. Isso, depois... Então, né? Ele me ensina o que é melhor. Ele é o melhor professor do mundo, né? Então ele sabe o que é melhor para mim, né? Então eu tenho que pensar, né? Eu tenho que pensar isso, né? Então qual que é o seu ensino, né? O seu ensino, né, é qual? A Bíblia. Meu conhecimento está na Bíblia. Tudo que eu preciso eu vou achar aqui, né? Eu não posso ter dúvida, né? Eu vou procurar na Bíblia. Então ele está falando aqui, né? Eu te ensino o que é útil, né? Eu te ensino o que é útil, né? Então o que acontece? Ele nos aperfeiçoa, né? Quando nós conhecemos a Bíblia, nós somos aperfeiçoados, nós conhecemos, nós temos maior entendimento, né? Eu estudei numa universidade evangélica, né? E o problema triste lá era o seguinte, era uma universidade evangélica, mas os professores eram comunistas, né? Eu não sei como eles entraram lá. Então, os primeiros 6 meses era estudo bíblico, e a prova era em cima do estudo bíblico, era uma maravilha, né? Só que depois que acabou isso, você não podia mais tocar em nenhum ensino da Bíblia, e você era advertido, eu fui advertido várias vezes. Então, essa é a situação, né, que nós temos que ver como nós vamos nos portar, né? Então, ele nos aperfeiçoa, né? A Bíblia, né, é quem nos aperfeiçoa. Então, hoje, por exemplo, né, um dia chuvoso, né, para você sair de casa, né, a irmã colocou lá, né, o
Por que da escola dominical, colocou os pontos, olha só que coisa, né? A escola dominical, né, ela foi o meu ponto de apoio. Eu não faltava de uma aula, né? As revistas, que nem o presbítero distribuiu hoje, eu recebia, no outro domingo eu já sabia todas as lições da revista, né? Como Jeremias, fome, né? Tinha fome, eu queria comer, né? Quando ele achou a Bíblia, Jeremias falou que comeu a Bíblia. Veja bem, não é literal aquilo. Por que ele fala comia a Bíblia? Porque a comida, o que ela faz com o seu corpo, né? Ela traz vitaminas, ela faz você ficar forte. Então a palavra de Deus é dessa maneira. Por isso que Jeremias fala, né? Eu gosto desse termo, né? O termo não é literal, o termo é um exemplo, né? Então, isso. Então, veja bem, ensinar o que é útil, ele me habilitar para me servir a terceiros e servir a mim mesmo, primeiramente, né? O terceiro ensino aqui, né? E te guia pelo caminho que deves andar. É o mais difícil de todos, ensinar pelo caminho que eu devo andar. Por quê? Eu lembro bem quando eu mudei para o Taboão da Serra, era bem novo e era casado, eu ia fazer uma faculdade lá no Ibirapuera e uma vez o carro quebrou, eu tive que vir de ônibus, aí peguei o Cometa, desci ali, e eu ia vindo, não tinha nada ali, né? Aquele lugar, Jardim América, era um morro cheio de mato, eu vinha vindo pelo caminho, aí eu vi um monte de rapazes parados, falei, bom, não vou passar por ali, né? Eu vou ter que dar uma volta tremenda, mas por ali eu não passo, não sei o que vai acontecer. Aí eu dei uma volta grande, desci, que era tudo escuro, para chegar na minha casa. Então, olha só, ele te guia pelo caminho que você deve andar. Não é o caminho que você quer, né? Não é o que eu quero, é o caminho que Deus quer. Geralmente nós entramos bem, por isso que ele está ensinando. Quando você quer, se você quer fazer, né, o que é que você quer e não o que Deus quer, né, eu já entrei bem e acho que vou entrar bem mais ainda, né? Porque às vezes você não pede para Deus. Então eu levo a minha esposa junto, ela me aconselha, mas eu faço o que eu quero. Não pedi para Deus. Ela até fala, porque você me levou então, né? Então... Uma vez eu fui comprar o carro importado e estava lá em dúvida, eu levei ela. Ela falou, não compra, não faz. Pá, eu peguei e fiz, entrei bem. Entrei bem, ela falou, tá vendo? Então, não pediu o conselho, foi o meu interesse, né? O meu interesse, né? Então Deus nos guia pelo caminho, né? Que devemos e que precisamos andar. Não é o caminho que eu quero andar, né? Nós queremos andar, né? Mas devemos seguir a vontade de Deus, né? Deus, ele está falando, ele nos guia, né? Ele anda conosco, né?
é, ele, nós devemos buscar a sua presença. Como? Orando, lendo a Bíblia, cantando o tempo todo, né? Nós temos que ser sábios. Deus é sábio e Ele quer que eu seja sábio. Nós devemos ser sábios, né? Nós devemos pensar grande, né? Nós devemos pensar grande, é isso que Deus quer, né? Não quer que você pense pequeno, né? Nós vamos ver, estamos na direção certa, o caminho é esse, né? Então nós devemos tomar a decisão certa na nossa vida, é o que Ele está querendo aqui, o que Ele está mostrando, porque senão acontece o que aconteceu com o povo de Israel, acontece o que está acontecendo hoje, gente. Olha o que está acontecendo hoje no mundo, não tem volta, olha o que está acontecendo no mundo, né? Falou agora há pouco, o pastor pediu a oração por uma evangelista que está na Espanha. A Espanha é o pior país para se pregar o evangelho. Itália, Portugal, né? Esses países são difíceis, né? É uma missão terrível de uma pessoa, né? Eu sei porque eu tive muitos vizinhos espanhóis, eles são ateus. Eles são declaradamente ateus, porque tudo que aconteceu na terra deles. E os outros também, eles, por causa das guerras que teve lá, tudo, eles jogam a culpa em Deus, não jogam neles. A culpa é de Deus, não é deles, né? Segue aqui, no 18. Né? Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos. Se o povo dá. Se você dá ouvido aos meus mandamentos. Então seria o quê? A tua paz como um rio. Olha a paz como um rio. Vocês sabem o que é? Eles entraram no rio, que coisa maravilhosa. O rio indo, né? Ele fala o rio e como as ondas do mar. Olha só, quando você está no mar e a onda bate, aquele calor, você se sente bem. Não tem coisa melhor. Ele usa, né, essa referência, né? Não estou dizendo lá no meio, não. Estou dizendo ali, o rio, né, aquilo que ele faz. Então, ele está falando isso, não? Então, a paz seria como isso. A justiça, né? Seria como isso. Olha que coisa maravilhosa. Quando você se sente bem, né? Ele fala, também a posteridade seria como areia, e os teus descendentes como os grãos de areia, e o seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Né? Veja bem, olha que maravilha. Né? Que maravilha. Ele fala assim, sai da Babilônia. Olha, irmão, sai do pecado, sai dessa mistura. Eu acho que eu errei bastante na minha vida de conversão, né? Sai desse meio, porque vai influenciar, né? Ele fala lá no começo para o povo que ele escolheu, olha, não se misturem, né? Acaba influenciando. Então é isso que ele está falando aqui, ó, né? Saia, né? Saia da Babilônia, fugir entre os caldeus e anunciar isso com voz de júbilo. Por que ele fala? Quando o caldeu, ele derrubou a Babilônia, porque ele invadiu a Babilônia, né? Ele se interessou por Israel, porque tinha pessoas ali que conheciam, tementes a Deus, e os caldeus queriam saber o porquê. Então, tem muita gente que se aproxima de você, como os caldeus, né? Ele está interessado, ele está interessado em saber o porquê, mas ele não quer se converter, né? E mesmo dentro da igreja acontece isso. Então, ele está fazendo essa advertência, ó, toma cuidado, né? Tome cuidado, né? Sai da Babilônia, fugir de entre os caldeus, anunciar isto com voz de júbilo, proclamai, levai até o fim da terra, dizei, o Senhor remiu o seu servo Jacó, né? Não padecem sede quando ele os leva pelos desertos, faz-lhes correr água da rocha, né? Ele está falando o que aconteceu com o povo quando foi tirado do Egito, né? E o povo se rebelou, né? Mesmo tendo maná, mesmo dando água, né? Então ele está falando isso, né? No 22, para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor, né? Para os perversos não há paz. Por isso que Marcos, né, que eu citei, Marcos 16, ele fala isso, né? Ele fala, olha, aquele que crê. Pode.
Isso, isso, isso. Isso. Com voz de júbilo, hein? Por isso que eu falei para o senhor que eu errei, eu tive muito erro nesse caminho, né? Eu não sei os motivos, mas eu errei de alguma forma, porque ele está falando isso, é cúmplice, né? Às vezes não é em mim, não é em mim. Então as pessoas falam, não, mas eu tenho um problema na minha família, tá? Mas por que isso? Né? O inimigo não conseguiu me alcançar. Eu fui bem preparado, tudo, mas ele vai alcançar quem? O mais fraco. Ele vai pegar o fraco. Isso. Isso, nós hoje. Isso. Os esclarecedores, isso. Isso, não podemos alegar não, ó, senhor, né, quando chegar lá, não, mas eu não sabia, não conhecia não, tá aí, ó, né? Eu falei para o meu servo, sai dela, né? Por quê? Porque o lugar não era bom, nós sabemos a história, aquele lugar não era bom, né? Eles não tinham um Deus, ali o Deus deles era, né, e nós vemos durante a história do povo de Israel que eles se misturaram muito, mesmo com advertência, por isso que eles fracassaram. Então, é sério, né? É sério quando você se converte, né? Sua vida, ela tem que mudar, né? Ela tem que mudar, né? E precisa tomar cuidado. Ele fala assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil, olha. Estou ensinando o que é útil para você, né? Além de ensinar o que é útil, eu estou te guiando, né, pelo caminho que você deve andar. Então, nós temos que ter essa percepção, né? Como o irmão lembrou bem aí, está lá no livro de Apocalipse, no final que ele faz as advertências, né? Ele fala, olha, não adianta, você não pode, está escrito aqui, você tem conhecimento, você não pode chegar agora perante o trono de Deus e falar, não, eu não sabia disso, eu não fiz isso, sabia aquilo, né? Então, a gente vai chorar mesmo, porque precisa tomar cuidado. Será que alguma coisa aconteceu no caminho? Né? Alguma coisa aconteceu. E é justamente isso que o senhor está falando e o que a advertência sempre que ele fala. Cuidado com as misturas, né? Muito cuidado, né? Então, fora da lição, era o texto que eu escolhi, né, que para nós estudarmos nessa manhã, né, nós devemos tomar cuidado com as advertências bíblicas. Não devemos fechar os olhos, não, né? Porque assim, que nem o texto que o senhor terminou agora, né? E vamos lê-lo. Depois o senhor fala alto para a gente ler na hora que for chamado. Apocalipse, né, esse texto, 18:4. Apocalipse 18:4. Né? Então ele está falando, ó, cuidado, né? Você não tem desculpa, né? Está falando muito cuidado. Então nós vamos ler, na hora que for chamado, Apocalipse 18:4. Obrigado.